5 minutos, estamos aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, estúdio Deni Cabral. Eu recebo o deputado estadual Rodrigo Lago, do PCdoB, deputado estadual do Maranhão, que vai conversar agora com a gente. Deputado, de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar com a gente. Bom dia Jorge Aragão, bom dia ouvinte da Mirante News FM, do programa Ponto Final, programa que sempre nos deixa bem informado e antenado ao longo do dia, com as informações já desde amanhã. Estou aqui à disposição de vocês, agradecer mais uma vez a toda a equipe do Sistema Mirante pelo convite, por permitir que a gente compartilhe com a sociedade o nosso trabalho na Assembleia, as nossas posições políticas, a nossa visão sobre o Maranhão. Eu queria que a gente falasse exatamente desse atual momento, né, que a gente vai vendo. Acho que talvez não tivemos ainda uma semana tão, vamos dizer assim, tensa de debate entre o grupo dominante aqui no estado do Maranhão, que já vem há alguns anos, que é o grupo ora comandado pelo Flávio Dino e agora pelo Carlos Brandão. Como é que o senhor tem visto essa crise que a gente tem chamado, convencionado de, nem gosto muito por conta até que o Flávio Dino já se afastou, está no STF, mas de dinistas e brandonistas? Como é que o senhor tem visto esse momento de tensão, de crise mesmo na Assembleia Legislativa? Olha, Jorge, eu acho que o Flávio está fora da política, o Flávio Dino hoje é ministro do Supremo, está lá cumprindo uma missão importantíssima de defender a Constituição Federal, mas ele fez uma história no Maranhão. Ele foi governador do estado durante 7 anos e 3 meses, foi eleito senador da República, antes já havia exercido o mandato de deputado federal, depois foi ministro da Justiça, e há um debate sobre a necessidade de esquecer, de se apagar esse passado. Então, há alguns membros que faziam parte do governo dele ou que davam sustentação ao seu governo se sentem obrigados a defender esse legado. Eu ontem teve um debate com o líder do governo na Assembleia, o deputado Neto Evangelista, onde ele cobrava que a gente esquecesse o Flávio Dino. O deputado Adelmo foi secretário de Estado da Agricultura Familiar do governo Flávio Dino. Foi dali que ele conseguiu projeção para se eleger deputado estadual. E ele chegou a dizer textualmente: olha, o legado do Flávio Dino tem que ser deixado para trás. Não, ele tem a sua história. Assim como, por exemplo, aqui a Rosiana tem a história dela como governadora, como o Jackson Lago tem a história dele, o Zé Reinaldo também tem a sua história. Então a gente não pode apagar quem exerceu esse cargo, quem ocupou esse cargo. E aí, naturalmente, criaram esse carimbo, né, de brandonistas e dinistas, né, sendo os tais dinistas aqueles que defendem o legado do governo que nós fizemos parte, nós lutamos pela conquista da eleição e depois nós lutamos para transformar o Maranhão segundo a nossa visão. Então é esse que é mais ou menos o debate, e de um tempo para cá eu venho até muitas citações bíblicas essa semana na Assembleia, porque eu acho que é o livro que nos ensina tudo na vida, né? Para tudo na vida que a gente queira uma resposta, eu acho que a palavra de Deus ela dá a luz para que nós humanos consigamos ter uma vida melhor. Então a Bíblia tem vários ensinamentos sobre isso, e um deles era esse, exatamente, da traição e da negação. Então eu questionei ali, foi exatamente isso. Alguns hoje estão querendo negar o governo Flávio Dino, e outros, pior ainda, que estiveram com o Flávio Dino do começo ao fim do seu governo e hoje o traíram, né? Traíram o seu legado, traíram a sua história, e não foi de hoje, foi desde 2022, desde a eleição. Então esse que é o questionamento. Isso gera realmente um embate. O governo, eu tenho dito muito isso, o governo não dialoga. E aí, toda vez que chegava um projeto de lei para a Assembleia, uma medida provisória, alguma medida do governo, quando alguns membros que eram do governo anterior, na época ligados ao próprio Flávio Dino, enquanto ele lá estava na política, fazia alguma crítica, o governo se zangava, se chateava, o governador reclamava, tinha retaliações políticas para esses membros. Eu sofri retaliações também nesse sentido, outros colegas também sofreram, o deputado Carlos Lula também sofreu. Então acabou que criou um clima realmente de animosidade, e para agravar, muitos erros do governo. E aí esses erros do governo, quem tem mandato não pode ficar calado. Um cidadão normal não precisa se manifestar, ele está cuidando da sua vida, se quiser se manifestar, se manifesta, mas quem tem um mandato eletivo não pode ficar calado, sem nenhum tipo de diálogo. Quando o governo ouve, você vai no governo, nos bastidores, manifesta a sua crítica e espera a correção. Quando você não é ouvido nos bastidores, só tem uma resposta a você dar:
ocupar a tribuna da Assembleia, ocupar os espaços públicos para divulgar a crítica e torcer que o governo recue de alguma medida ou faça algum ajuste na máquina administrativa. Me parece que mais recentemente o que acabou enfervescendo o debate, trazendo de novo à tona, foi uma declaração do Rubens Pereira, secretário de Articulação Política, onde falou que o que teria desencadeado esse início de rompimento, outros já acham que foi a gota d'água, foi o fato de, numa conversa, o grupo mais ligado ao Flávio não aceitava uma indicação prévia do nome que seria postulante a vice na chapa encabeçada pelo Felipe Camarão. E vocês acabaram contestando isso. Houve esse diálogo? O senhor tem informação disso? O senhor acha que isso não aconteceu? Olha, eu tenho muito respeito ao Rubão, ao Rubens Pereira, um amigo de longas datas. Já advoguei pro Rubão, sou muito amigo do Rubens Júnior, em quem já votei, acho que 2 ou 3 vezes ao longo da história eu votei no Rubens Júnior. Tenho muito respeito ao Rubão, mas essa informação que ele passou não é verdadeira. Não houve nenhum rompimento, afastamento ou digamos, estremeceu a relação por pedido de indicação de vice. Primeiro porque nunca houve o tal pedido. E segundo que o tal estremecimento, como eu disse aqui, começou lá atrás, né? Não começou de hoje. E eu fiz um discurso na Assembleia 2 dias depois daquela eleição da mesa diretora, de 13 de novembro, e tá na história, tá nos anais da casa, onde eu usei uma palavra assim, para mim, que resumia tudo, que aquela reeleição da presidente Iracema não poderia ser lida pela política maranhense, pelo Palácio dos Leões, pela própria presidente Iracema, como um ponto continuando, mas sim um ponto de reflexão. Cabia naquele momento o governo fazer um para acertar. Olha, peraí, como é que um candidato sem estrutura nenhuma de governo, sem absolutamente nada, sem nenhuma mais-valia na política para oferecer para os colegas deputados, conseguiu empatar uma eleição com a presidente sentada na cadeira, com as regras que foram feitas pela presidência da casa, pela mesa diretora de então, com a estrutura toda da Assembleia, com o apoio do Palácio dos Leões, a base amplíssima na Assembleia. Como é que consegue empatar 21-21? O governador deveria ter parado para refletir. Naquele momento ele disse, peraí, tem algo errado e eu vou consertar. É o papel de todo líder. O papel de todo líder é olhar o cenário, compreender o cenário, entender o porquê e finalmente, verificando que há erro, consertar. Mas ali não, ali só foi agravando a crise, né? Passou uma caça às bruxas. Quem votou para cá vai ser retaliado, tentando identificar quem são, que eu acho que até hoje ninguém sabe nem quem são os 21 de um lado, nem 21 do outro, né? Deve ter aí uns 30 votos para cada lado, só que nós só temos 42 deputados. Então essa é a minha leitura. O governo não entendeu, não compreendeu, que vem errando. Eu vou te citar um exemplo, para mim muito claro. O governador do Carnaval aumentou as tarifas de transporte intermunicipal de ônibus. Aumentou em 40%, do dia para a noite. O sujeito acordou de um dia, a passagem era uma, no dia seguinte a passagem já tinha um reajuste de 40%, e no meio do período de carnaval. Veja que o governo convida todo mundo para vir para a capital, a turma vem se divertir, entra no ônibus, quando vai voltar é 40% mais cara a passagem. Não teve outra solução. Nós criticamos nos bastidores, não fomos ouvidos. O que é que nós fizemos? Tribuna da Assembleia. O que é que o governo fez? Teve que revogar, mas numa crise. Podia ter feito uma reflexão e recuado, sem necessariamente esse problema ter sido exposto. Mas 3 ou 4 deputados desse grupo que se convencionou chamar de dinista, também acho que teve outros deputados que se associaram também a essa crítica, e o governo teve que recuar. Então acho que o problema não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com indicação de vice numa chapa eleitoral. O problema são os erros do governo, erros da gestão administrativa do governo, erros da gestão política do governo. A base, assim, que a gente tem visto, tem falado muito que o outro lado, né, os dinistas esticaram muito a corda com posturas mais duras na Assembleia Legislativa, ações levadas ao STF sobre TCE, a própria eleição da mesa diretora, que teve todo esse embate. Você acha que isso favoreceu
para aumentar esse tensionamento, esse estremecimento? Talvez, mas veja bem, o governador cansava de dizer no começo do seu governo que tinha 42 deputados. Isso já parte de um erro sobre a leitura política. Você querer ter todo o agrupamento político de todos os lados e matizes ao seu lado já começa errado, porque ao você disputar uma eleição, você disputa com um time, com um grupo, com um pensamento, com um programa. Eu até disse na TV Mirante, tem cerca de um mês, que o governador não está rompendo com políticos, ele está rompendo com um programa de governo que ele se comprometeu a fazer. Aí, logo em seguida a eleição, ele tenta juntar todos e começa a escolher quem seria a oposição. E, infelizmente, ele escolhe pessoas que são da sua base, que tiveram com ele na campanha. O primeiro a ser, digamos, escolhido para ser inimigo do governador foi o deputado Otelino Neto. O deputado Otelino foi agredido durante o processo prévio ao início do mandato, só por ter ousado dizer que era candidato a presidente da Assembleia. E veja que havia um compromisso político inicial do governador de apoiá-lo. Ali o governador rompe, digamos, a primeira palavra dele. E não bastasse romper, porque podia muito bem ter rompido e feito uma composição. Não, ele rompe e passa a agredir o deputado Otelino ao longo de todo o ano. O deputado Otelino ainda era secretário do governo. Ficou um períodozinho pequeno lá como secretário, e ainda como secretário, o Palácio dos Leões, eu estou usando muito essa expressão, os porões do Palácio dos Leões, porque eles não mostravam as mãos, não aparecia diretamente, mas partia do Palácio agressões ao deputado Otelino. Aí o deputado Otelino vai para a oposição, naturalmente, é do jogo político, ajuiza ações judiciais. Eu fui, Jorge, advogado do ex-deputado Aderson Lago durante quase todos os mandatos dele, né? Não os dois primeiros, porque ainda não era nem formado em direito. Não tinha OAB. Ainda era muito jovem, né? Mas nos dois últimos mandatos ele era advogado e ajuizamos várias ações judiciais, porque é natural, é do jogo da política isso. Você, quando vê o governo errando, quando você é da base do governo, você tenta corrigir. Quando você é da oposição, não tem como você influenciar, e você tem que buscar, às vezes, quando a medida é inconstitucional, é ilegal, você tem que buscar o judiciário. O deputado Otelino é convidado aí à oposição, vai para a oposição, ajuiza a ação, e ele está errado? Não, quem está errado é quem o convidou para ser oposição, quem não ouviu o deputado Otelino no momento certo, e agora quem não está ouvindo esse agrupamento. Nós participamos de um governo que teve muito sucesso, 7 anos e 3 meses, sob a gestão do ex-governador Flávio Dino. O Maranhão avançou muito, inclusive eu quero aproveitar para desmistificar um fato que falam da extrema pobreza. A extrema pobreza, a avaliação é feita a partir de um critério objetivo, que é a renda per capita. Não é a avaliação. E esta avaliação, quem determina, digamos, diretamente é o governo federal. O governo federal é quem tem um programa chamado Bolsa Família, e que durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, obviamente, isso é flagrante, houve um recuo deste programa. E a partir do momento em que o governo federal recua este programa, sem reajustar, sem garantir a todos, criou fila no Bolsa Família, e isso impacta diretamente naquela camada mais necessitada da população. E isso levou o Maranhão, obviamente, a crescer o índice de extrema pobreza, índice objetivo. Porque para esse índice pouco importa se você, por exemplo, instalar um restaurante popular na cidade, o cidadão vai comer, mas não vai ter a renda per capita, e não tendo renda per capita vai ficar na extrema pobreza. Então, assim, há muitos debates equivocados. O Maranhão avançou demais, avançou na educação, a gestão do secretário Felipe Camarão é por todos lembrado. Não há quem olhe para a gestão educacional que não se recorde da gestão do Felipe Camarão, um grande secretário, a meu ver, o melhor secretário de educação que já teve na SEDUC, conduzindo uma política educacional fantástica. A saúde, hoje deputado Carlos Lula, meu colega deputado na Assembleia, fez uma grande gestão na saúde, e que foi colocada à prova, porque ninguém sabia que teria uma pandemia no meio do caminho, né? Quando a rede estadual foi estruturada no início do governo Flávio Dino, abrindo os hospitais, muitos hospitais que estavam fechados, estruturados, havia muita crítica. Está espalhando o hospital, isso está errado. E aí mostrou-se o acerto quando veio a pandemia, e nós fomos o estado que melhor combateu a pandemia, a menor taxa de mortalidade. E a gente, quando
ocupa um mandato eletivo e vê esse legado todo sendo desconsiderado, sendo até destruído, porque eu cito claramente isso, a educação hoje está abandonada. Eu tenho dito que a educação da rede pública estadual grita por socorro. E eu fui do tempo do governo Flávio Dino, na gestão do Felipe Camarão, que nós, o Estado, socorria os municípios, fazendo as escolas dignas. A gente verificava no diagnóstico que determinado município estava com dificuldades na educação, a gente ia lá e oferecia o apoio para a construção de escolas, para ajuda na parte pedagógica, enfim, nós auxiliávamos os municípios para eles se nivelarem com o Estado. E o que a gente vê hoje é que o aluno às vezes não quer mais passar para a rede estadual, porque não tem aula presencial, não tem professor, a escola começou uma obra 3, 4 anos atrás e não termina. Então, há deficiências e houve recurso, que na época do governo Flávio Dino não havia. Houve recursos extras, nós temos agora o precatório do Fundef, está caindo a segunda parcela agora em julho, se Deus quiser. E o que o governo faz? Tira uma parte desse recurso e gasta fora da educação. É erros do governo, erros graves. Agora, diante dessa situação que a gente tem visto cada vez mais tensionar essa relação, o senhor ainda acredita na possibilidade de um acordo para o ano que vem? Olha, política, aquele negócio, política sempre é possível tudo, né? Eu confesso que eu não me vejo apoiando esse modelo de gestão implantado pelo governador Carlos Brandão. Eu sempre combati esse tipo de modelo. Então eu não me vejo apoiar o governo mais. Respeito a posição do meu partido tem deliberado sucessivamente sobre essa matéria. Foi feita uma reunião, talvez a mais dura de todas, foi em dezembro do ano passado, onde foi colocado expressamente questões que a gente não aceitaria que fosse continuado no governo. Agora, há sempre tempo para todo mundo, né? A Bíblia também nos ensinou isso, né? Todos têm direito ao perdão, mas precisa se arrepender. Então, o governador, ele tem que colocar a mão na consciência e dizer: errei muito até aqui. Eu ainda tenho tempo de corrigir, ele ainda tem tempo de mandato. Ele pode fazer correções no seu governo. Agora, isso dependeria dele abdicar de coisas que ele vem fazendo hoje, que não cabe mais numa gestão pública. E aí, isso depende exclusivamente do governador Carlos Brandão, não depende de mais ninguém. Ele que tem que decidir se ele quer um governo para o povo, governar para o povo, ou se ele quer governar apenas para os seus. E mais especialmente para o núcleo familiar que o cerca. Então, esse é o debate que está posto hoje. Então, se perguntar para mim, deputado Rodrigo, você apoiará o governador Carlos Brandão para qualquer cargo que ele dispute eleitoralmente com este projeto? Não, eu estou fora. Eu estou fora assim com muita tranquilidade da minha consciência. Não concordo com a forma como ele vem conduzindo, as escolhas feitas pelo governo, as prioridades do governo. Nós batemos muito agora recentemente. O governador recebe a presidente de uma associação de vereadores e diz que vai doar uma caminhonete cabine dupla para cada Câmara de Vereadores do Maranhão. Nada contra, aliás, respeito muito mesmo os vereadores, é quem está na ponta lá, é quem participa realmente, quem ouve a população. Mas será que nós estamos em condição de doar uma caminhonete para cada Câmara de Vereadores quando as nossas escolas estão fechadas porque a obra não termina, quando não tem professor em sala de aula porque o Estado, no meio do ano letivo, ainda está convocando o professor para ser contratado, quando não tem concurso público no Estado para professor desde 2015? Eu acho que assim, a prioridade do governo está equivocada. Então, concordar com este modelo de gestão que não ouve, não escuta e não governa para o povo, eu estou fora, eu não concordo e não vou aceitar nunca. O governador pode botar a mão na consciência, se o fizer, a gente pode realmente sentar para conversar. Diante desse rompimento, né, que tem sido cada vez mais evidenciado, o senhor seria favorável à manutenção da pré-candidatura, posteriormente da candidatura do Felipe Camarão ao governo do estado, sem o apoio do Palácio dos Leões? Olha, eu acho que sim, é um outro mito que criaram no Maranhão, né? Que o Palácio dos Leões ganha todas as eleições. Isso não é verdade. O Felipe Camarão, como eu disse ainda há pouco, foi o secretário de Educação mais longevo, ou seja, que passou mais tempo na gestão da SEDUC, foi o melhor secretário de Educação da nossa história, com respeito a alguns outros que o antecederam, não que sucederam, porque infelizmente
quem o sucedeu abandonou completamente a educação. A educação hoje está completamente abandonada. E o Felipe se preparou para isso. Então o Felipe hoje está preparado para governar o Maranhão. Ele estudou, ele conhece a gestão pública, conhece a máquina administrativa, fez parte do governo Flávio Dino, conhece como o governador Flávio Dino fazia a sua gestão administrativa e política, portanto tem predicados próprios para concorrer ao cargo de governador e assim o fará. O Felipe Camarão, nosso vice-governador, hoje é pré-candidato ao cargo de governador. Com ou sem apoio de Palácio, sentando ou não na cadeira, ele é pré-candidato a governador, vai disputar e vai mostrar para a população tudo aquilo que ele fez, a capacidade que ele tem de fazer ainda muito mais, reproduzindo os acertos da gestão do governo Flávio Dino, tentando também tirar os erros, porque todo governo erra, né? O governo Flávio Dino também teve muitos méritos, mas também teve seus erros. E o Felipe, por ter participado intensamente do governo, conhece os problemas todos. É o candidato hoje preferido do presidente Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é do partido do presidente, inclusive. Então, é pré-candidato, manterá a sua pré-candidatura. Aliás, ele está mantendo, está avançando, inclusive, com todos os ataques que fizeram a ele continua em segundo lugar nas pesquisas, feitas inclusive pelo Palácio dos Leões, feitas inclusive pela equipe do governador. Eu lhe fiz até essa pergunta porque diante dessa nova composição na Assembleia, houve uma proximidade maior do deputado Fernando Braide com o grupo dos chamados dinistas, e aí se comentou em bastidores que poderia ter uma aproximação desse grupo com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, seria uma espécie de plano B. Existe essa proximidade para uma eventual disputa eleitoral do ano que vem? Olha, o prefeito de São Luís, até que me conste, não tem declarado sua pré-candidatura. Então, a princípio, eu acho que é um grande quadro da política maranhense hoje. A gente, se ele se abrir ao diálogo, nós dialogaremos com ele. A relação dessa base na Assembleia, desse agrupamento na Assembleia, tem uma relação muito boa com o Fernando Braide, o deputado Fernando Braide. Tem sido, aliás, eu faço questão de fazer esse reconhecimento aqui, um grande parlamentar, tem feito um grande mandato, nos ensina muito todos os dias na convivência conosco no parlamento, está formando agora conosco um bloco parlamentar, e de fato um quadro muito promissor da política maranhense, o Fernando. A gente não andou, a gente não batalhamos juntos com o Eduardo Braide na sua trajetória. O Eduardo Braide já apoiou o governador Flávio Dino no início do governo. Ele foi líder de um dos blocos governistas de então, o deputado Eduardo Braide. Eu sentei com ele no começo do governo, eu como secretário, ele na época deputado estadual. Houve um estremecimento da relação em decorrência da eleição de 2016. Todo mundo sabe o apoio que o Flávio Dino deu ao Edivaldo Holanda, que disputava na época a reeleição. Esse estremecimento acabou aumentando um pouco, mas eu tenho convicção, se você perguntar hoje ao prefeito de São Luís qual era a visão que ele tinha sobre o governo, sobre a gestão do Flávio Dino, qual é a gestão que ele tem do governo sobre a gestão do Carlos Brandão, ele te dará uma resposta realmente muito reveladora da leitura política. Então é um grande quadro. Se sentar para dialogar conosco, será muito bem-vindo. Se declarar apoio ao nosso vice-governador Felipe Camarão, será melhor ainda. E se quiser dialogar sobre o Maranhão, acho que a gente está de portas abertas sempre para dialogar. O diálogo é sempre essencial na política. Aliás, o próprio Felipe Camarão disse que é muito bom gastar saliva com a política. Então a gente gasta a nossa saliva com a política, sempre ouvindo, criticando. A prefeitura também tem seus erros, né? Claro. Como o nosso governo, o governo que eu fiz parte, que foi o governo Flávio Dino, também teve seus erros. Então, quem quiser sentar para dialogar sobre o Maranhão, a gente sentará com muita tranquilidade para traçar um futuro melhor para o nosso povo. Deputado Rodrigo, só para a gente concluir, essa semana o deputado Adelmo fez uma cobrança, dizendo, vocês são críticos do governo, mas o partido ainda tem uma secretaria, o partido está no governo. O senhor acha que isso é incoerente? O senhor acha que deveria entregar os cargos ou continua no governo? Qual o seu posicionamento? Porque não depende só da sua vontade, mas o seu posicionamento. Olha, falar em incoerência e deputado Adelmo na mesma frase é pleonasmo.
para que o nosso ouvinte entenda, o Adelmo é a essência da incoerência. E ele tem na história dele para revelar isso. Se chamar um dia aqui, pergunte como é que foi a gestão dele política na política de Caxias, que é a cidade dele, né? Basta citar que ele saiu do governo Fábio Gentil, faltando 6 meses para a eleição, para ser concorrente do próprio Fábio Gentil à reeleição. A mulher dele era secretária do governo, né? Então, me parece que o Adelmo cobrar a coerência de alguém não é algo muito correto. E depois, o Adelmo também é mais um desses exemplos. O Adelmo dizer na tribuna da Assembleia que o legado do Flávio Dino tem que ser deixado para trás, essa frase está dita, está lançada no mundo, ele não vai pagar nunca, está no YouTube, está no Diário Oficial, está nos anais da Assembleia Legislativa. Então o Adelmo, eu acho que é a pessoa que, eu acho que alguém do governo escalou para fazer isso, né? Ele foi lá e cumpriu a ordem que deve ter recebido dos porões do Palácio dos Leões, mas me parece que escalaram a pessoa errada para dizer isso, né? O Adelmo é o último a poder fazer qualquer coisa, e ele foi secretário do governo Flávio Dino. Como é que alguém vai para a tribuna e diz, esqueçam o governo que eu fiz parte? Ele foi secretário durante 3 anos e 3 meses do governo Flávio Dino. Ele implantou a Secretaria de Agricultura Familiar, que na visão do governador era uma das mais importantes. Então ele não é a pessoa mais indicada. Agora, como eu disse, o partido tem uma posição. O partido é um colegiado. São várias pessoas que ali juntas formam um partido político. E o partido tem uma posição que eu até aqui estou respeitando, embora tenha cobrado do partido uma posição mais firme sobre o governo do Estado. Como eu disse, o governo que não está governando para o povo. O governo que, na minha visão, está governando para os seus. E pior ainda, os seus é um núcleo familiar. O governador hoje governa para os seus irmãos, para os seus sobrinhos. Eu acho que não foi para isso que nós o elegemos. Quando eu fui para a rua pedir o voto para o governador Carlos Brandão, a minha visão de governo era outra. E ele estava no palanque prometendo dar continuidade a isso. A propaganda dele, veiculada na televisão, nas redes sociais, era sempre de continuidade ao governo Flávio Dino. Era sempre se comprometendo com aquele programa que nós construímos lá atrás, em 2014, nós aperfeiçoamos em 2018 e ao longo desse ano construímos a ideia de um Maranhão melhor. Na hora que ele começa a romper com isso, eu me afasto. E eu tenho convidado o partido também a se afastar. Deputado Rodrigo Lago, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui, conversado com a gente, explicado essa situação de maneira bem transparente, bem clara, colocando seu posicionamento. A gente agradece a participação aqui e boa sorte, né, na continuidade do trabalho na Assembleia Legislativa, representando o povo do Maranhão. Eu que agradeço, Jorge, agradeço a todos aqui, nosso amigo Zeca Soares, que está ali, estávamos conversando ainda há pouco, a toda a equipe do Sistema Mirante, que tem democratizado o acesso do cidadão a esse debate todo, porque convida pessoas de todos os lados, de todos os pensamentos. Então eu quero mais uma vez agradecer toda a equipe do Sistema Mirante e me colocar à disposição do povo do Maranhão para sempre que for convocado pela imprensa ou em qualquer debate, participe para a gente de fato discutir o futuro do nosso estado. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Rodrigo Lago, daqui a pouco 16 horas está sentado de frente para a TV Mirante assistindo o Fluminense torcendo com o dedo cruzado. Dará hoje? Hoje tem gol de Cano e gol de Arias. Olha aí, tá jogando muito Arias mesmo.